Então nessa aula de hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre esse conceito aqui que é ressonância em circuitos elétricos, tá? A gente vai estar vendo ali o que é o conceito da ressonância, né? Quais situações que ela pode ser útil ali dentro do âmbito dos circuitos elétricos e quais situações em que ela é indesejada, né? A ressonância em circuitos elétricos ela é um fenômeno que ocorre aqui entre os elementos armazenadores de energia. Então eu tenho que ter no meu circuito elétrico pelo menos um indutor e pelo menos um capacitor para ter o fenômeno da ressonância, né? Basicamente aqui, tá, nesse sistema aqui que é chamado de ressonância série, porque os componentes aqui eles estão ligados três em série, né? Então é conhecido como ressonância série, eu tenho que ter, quando eu tiver o valor da reatância do indutivo do indutor igual à reatância capacitiva do indutor, eu tenho o que a gente chama de ressonância, tá? Porque é a situação onde a fonte ela enxerga a menor impedância possível, que é só a impedância do resistor, tá? Então, para qualquer outra frequência que eu colocar aqui nessa fonte aqui senoidal aqui, ela vai enxergar sempre a impedância desse resistor e a impedância reativa desse indutor aqui e a impedância capacitiva do capacitor. Mas na frequência de ressonância, né, que ocorre quando o XL aqui do indutor for igual ao XC do capacitor, então a única impedância que a fonte enxerga vai ser a do resistor, né, vai ser a menor possível. E aí a corrente elétrica no circuito vai ser a maior corrente elétrica possível. Tá? Esses dois componentes eles estão no que a gente chama então de ressonância elétrica, né? Para provar matematicamente ali, né, em qual frequência que ocorre ali, essa situação a gente simplesmente iguala o XL igual ao XC, né, substitui aqui pelas fórmulas da reatância indutiva do indutor, da reatância capacitiva do capacitor, e a gente chega aqui, tá, nessas duas expressões aqui, que é dado em termos da frequência aqui em Hertz ou em radianos por segundo, né. Então a gente fica mais aqui com essa expressão, que é mais fácil de enxergar, né, e a gente usa diretamente ela para calcular qual a frequência de ressonância de um circuito elétrico, dado que a gente tenha um valor aqui da indutância do capacitor, né? Então, na ressonância série, como eu acabei de dizer, né, o fator de potência é unitário justamente porque a fonte ela enxerga simplesmente o valor da impedância do resistor, tá? O valor do resistor ele não afeta a frequência de ressonância, então se vocês notarem aqui, né, essa expressão aqui para a frequência de ressonância, ela não depende do valor do resistor, né? A maior aplicabilidade ali para sistemas elétricos, né, circuitos elétricos do circuito de ressonância, com certeza é a construção de um filtro, né? Porque isso aqui nada mais é do que um filtro. Tá? E como é que eu sei disso? Ó, se a gente plotar a curva da corrente elétrica no circuito em função da frequência, né, dessa fonte aqui senoidal, a gente obtém essa curva aqui de resposta, onde o pico de corrente elétrica, né, que é máximo quando a fonte só enxerga a resistência, então, portanto, o pico de corrente ele é o quê? Ele é Vm, né, o valor eficaz da fonte aqui, dividido pelo valor do resistor. Então, o valor de pico da corrente, que ocorre exatamente na frequência central, ω0, né, a frequência de ressonância. E para qualquer outro valor de frequência, a impedância vista pela fonte é maior, né? Vai ter reatância capacitiva e indutiva, e aí o valor da corrente elétrica vai ser sempre menor. Tá? Isso aqui também, esse gráfico, ele também poderia ser a própria tensão em cima do resistor, né? Se eu botar aqui como saída do meu circuito aqui a tensão no resistor, né? E tiver um sinal aqui composto por várias frequências aqui, a maior frequência ali que é a que vai ficar em cima do resistor vai ser a frequência ω0, que é a frequência de interesse, né, do filtro. Então isso aqui modela exatamente a função de transferência aqui, aliás, a resposta em frequência aqui de um filtro passa-faixas, né, que tem essa largura de banda aqui, né, que vai desde do ω1 até o ω2, né, que são as frequências de largura de banda, né, ou conhecidas como frequências de meia potência também, onde a potência entregue pela fonte ela cai pela metade, né, em relação à potência máxima aqui, que é na condição aqui de ω0. E uma outra coisa que a gente tem que cuidar e observar é que as tensões do indutor e no capacitor, tá? Elas podem ser muito maiores do que a própria tensão da fonte, né? Eu sei que isso parece meio estranho, né? Se a gente pensar aqui a tensão no indutor e no capacitor ser maior que a tensão na fonte, mas isso dependendo dos valores que a gente escolher aqui para o L e para o C, tá? Porque podem existir vários valores ali para o L e para o C que gerem a mesma frequência de ressonância. Mas dependendo dos valores que a gente escolhe, pode ser que se a gente medir a tensão aqui no indutor e no capacitor, elas estejam curiosamente até maiores do que a própria tensão na fonte, né? O que representa uma situação de perigo ali, né? na ressonância, né? Podendo ocasionar queima aqui dos componentes. Então, a ressonância nem sempre ela pode resultar numa situação desejável, né? O filtro é a maior aplicação ali do circuito de ressonância, mas se a gente não cuidar essas questões ali dos valores ali do L e do C, né, pode acontecer da tensão no indutor e no capacitor ali resultar num valor muito maior que a própria tensão da fonte, né?
Então a expressão da tensão do indutor aqui está na condição de ressonância, que é Vm sobre R, corrente elétrica aqui, né, na condição de pico aqui, na condição da frequência de ressonância, vezes a reatância indutiva do indutor, que é ω0L. E aqui a gente tem a expressão para a tensão do capacitor, tá? Corrente elétrica vezes a impedância, né, a reatância indutiva, aliás, vezes a reatância capacitiva aqui do capacitor. As frequências, tá, ω1 e ω2, elas podem ser dadas por essa expressão aqui, tá? E elas são conhecidas, como eu falei, como frequências de meia potência, tá? Porque nessas frequências aqui, tá, no ω1 e no ω2, a potência entregue pela fonte ela é metade da potência total, da potência máxima aqui, né, entregue na condição de ressonância. Então essas frequências de canto aqui, elas podem ser dadas por essa expressão, tá? Quem quiser ver melhor a dedução dessas expressões aqui, eu utilizei o livro ali do Sadico, tá? De Fundamentos de Circuitos Elétricos ali. Então essa parte aqui está toda lá naquele livro, né, da dedução e das expressões para quem quiser olhar. A frequência central aqui ela pode ser escrita em função das duas frequências de canto, tá, de acordo com essa expressão aqui. O fator de qualidade, então, ele é uma outra característica ali dos circuitos de ressonância, tá? E para esse caso do circuito em ressonância séria aqui, né, com os elementos em série, o fator de qualidade e a largura de banda B, que a gente viu, eles são dados por essas duas expressões aqui. Tá? O fator de qualidade ele nada mais é do que o nível de estreitamento da curva da resposta em frequência, tá? Medido quantitativamente através da letra Q aqui, né? Que é adimensional. Também a gente pode provar, tá? Analiticamente, que o Q ele é dado por essa expressão aqui, tá? 1 sobre ω0 CR, e o B também ele se relaciona com o fator de qualidade aqui através dessa expressão aqui. Então, B é igual a ω0 sobre Q. Então, o fator de qualidade de um circuito de ressonância é a razão entre a sua frequência ressonante, ω0, tá, e a sua largura de banda B. Tá? Então, se eu isolar o Q aqui nessa expressão, ele vira aqui em ω0 dividido pelo B, né? Que é, tá, o fator de qualidade é, então, o nível de estreitamento da curva da resposta em frequência. Então, aqui, por exemplo, ó, percebam que eu tenho três curvas de resposta em frequência aqui, e aqui tem o maior fator de qualidade, o maior Q, é essa daqui aqui em cima, né? Porque ela tem a curva mais estreita e, portanto ela tem o menor valor de B. Então, o Q e o B eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o Q, menor vai ser o B aqui na largura de banda. E quanto maior o valor de Q, mais seletivo é o filtro, tá? E menor é a largura de banda passante, tá? Então isso daqui é altamente desejável aqui em circuitos de comunicação, tá? E se a faixa de frequência ser selecionada ou rejeitada for estreita, o valor de Q deverá ser elevado, tá? Bastante utilizado em circuitos de comunicação. E um Q maior ou igual a 10 ele é considerado então um fator de qualidade elevado e torna as frequências de meia potência aproximadamente simétricas, né? Porque pode ser que essas frequências elas não sejam exatamente simétricas em torno do ponto ω0, mas quanto maior o fator de qualidade, melhor é essa aproximação aqui, né? Que a gente viu aqui. Vamos ver agora, tá? Uma aplicação aqui que eu montei para vocês aqui no PSIM, então, tá? Que é ótimo como simulador ali, né? De circuitos elétricos. Então aqui eu coloquei, tá? Eu fiz um circuito ressonante aqui. Eu calculei, chutei um valor de capacitor, aí coloquei ali, estipulei que eu queria uma frequência de 1000 Hz e calculei o valor do indutor ali a partir, né, desses dois dados. Então se eu tiver um capacitor aqui de 5,3 microfarad aqui, né, que é esse capacitor aqui, tá? 5,3 microfarads, e um indutor de 4,77 mili, que é esse daqui, tá? O resistor aqui eu chutei qualquer valor aqui, por exemplo 22 ohms, tá? Para dar uma corrente elétrica aqui com valor inteiro, e a tensão eu coloquei 220 volts eficazes aqui, né? O que dá 311 aqui de amplitude de pico. A frequência então ficou em 1000 Hz, tá? E a frequência de ressonância aqui calculada ela é então 1000 Hz, tá? A gente vai fazer esse circuito aqui funcionar então na frequência de ressonância. Então, nessa frequência, o que a gente espera que aconteça? Que a corrente elétrica ela seja simplesmente essa tensão eficaz dividida pelo resistor, né? Porque na condição de ressonância, a fonte ela só enxerga a impedância do resistor. Então, o valor eficaz da corrente tem que ser 10 amperes, tá? O valor da tensão medida no indutor, ele é o valor da corrente elétrica, né? na frequência de ressonância, vezes a impedância aqui a reatância indutiva aqui do indutor, o que vai dar 300 volts, e a tensão do capacitor tem que ser 10 vezes a reatância capacitiva aqui do capacitor, que também vai dar 300 volts, tá? Então eu estou colocando 220 aqui, tá? na tensão de entrada, e vou esperar medir uma tensão de 300 volts ali, né? Curiosamente. Então a gente prova aqui que na frequência de ressonância coisas estranhas aqui acontecem, né? Ou seja, a tensão no indutor aqui no capacitor ela é maior do que a própria tensão aqui fornecida pelo sistema. Então se eu simular isso daqui, tá? Já ensinei melhor numa aula ali como é que a gente simula, então já estou com a simulação pronta aqui.
Tá, posso estar deixando a aula melhor na descrição ali, né? Lá eu explico melhor como é que a gente gera essas curvas aqui e tal. E aqui basicamente o que a gente tem aqui, ó, a corrente elétrica I1 aqui, que é a corrente do sistema, a tensão VP1, que é a tensão na fonte, a tensão VP4 é a tensão no resistor, e a tensão VP2 e VP3 aqui são a tensão no capacitor e no indutor. Então a gente tem uma corrente elétrica de 10 amperes aqui, né, aproximadamente 10. A tensão VP1 e VP4 elas são sobrepostas ali no gráfico, então a gente só está enxergando o VP4, mas os dois são sobrepostos, né, justamente porque, né, o VP1 é a tensão da fonte, o VP4 é a do resistor, e a tensão da fonte é igual à tensão do resistor, né, porque a única impedância que a fonte está enxergando é a impedância do resistor. E aqui, pela passagem de corrente elétrica e a impedância do capacitor e do indutor, a gente tem aqui, ó, aproximadamente 298 ali, 299, né, que dá aproximadamente os 300 volts que a gente calculou lá. Então, né, provando que, curiosamente, na condição de ressonância, a tensão nos elementos ali no capacitor e no indutor ela é maior do que a própria tensão na fonte, tá? Aqui tem também, então, agora a ressonância em paralelo, tá? Aquelas expressões que a gente viu ali, elas são válidas ali para ressonância séria, mas quando os elementos eles estão em paralelo, tá? A gente escreve dessa forma aqui. Agora a gente utiliza uma fonte de corrente aqui, em vez de uma fonte de tensão, e os elementos aqui eles estão em paralelo. Tá? Na frequência de ressonância, tá? Da mesma forma como tinha na ressonância séria, a fonte tem que enxergar a menor impedância possível. E isso aí vai acontecer, obviamente, quando a impedância do indutor e do capacitor forem iguais, a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva. Aí nessa condição aqui, eu vou ter toda a corrente elétrica aqui entrando no resistor aqui e a maior tensão V aqui que vai ser gerada aqui no gráfico da frequência, tá? Então isso daqui é a tensão V, que é a mesma tensão nos três elementos, pois eles estão em paralelo, né? Em função aqui da frequência elétrica dessa fonte aqui, né, que a gente vai considerar como uma fonte senoidal. E aí na frequência de ressonância, no ômega zero aqui, eu tenho simplesmente a tensão aqui que é IM vezes R, porque toda a corrente elétrica aqui que está vindo da fonte aqui, ela tá entrando aqui no resistor, tá? E essa impedância aqui, ela é vista pela fonte aqui como uma impedância infinita, né? Porque se a gente fizer o paralelo aqui de duas impedâncias que tem de uma reatância capacitiva, de uma reatância indutiva aqui, que tem o mesmo valor aqui, né? Isso aqui a fonte vai enxergar um circuito aberto, uma impedância infinita. Então, a corrente elétrica ela fica aqui no resistor, mas isso não significa que não exista corrente elétrica circulando entre o indutor e o capacitor, tá? Então, outro fenômeno curioso aqui da ressonância paralela é que a corrente elétrica ela pode acabar sendo muito maior aqui, né, do que a própria corrente elétrica IM da fonte aqui, entre o capacitor e o indutor aqui. Então, se a corrente elétrica aqui no capacitor aqui ou no indutor ela tiver um valor muito elevado, né, ela pode acabar ocasionando a queima aqui desses componentes aqui. É por isso que a gente tem que tomar então cuidado aqui nessas situações aqui de ressonância paralelo, né? Na ressonância séria era a tensão, né, que podia ser muito alta ali nos componentes, e na ressonância em paralelo é justamente a corrente elétrica aqui que pode ser elevada aqui nos componentes. Aqui as duas expressões que definem as frequências de meia potência, tá, ômega 1 e ômega 2, tá, para a ressonância paralela elas são essas aqui. E aqui a curva de resposta em frequência da tensão aqui, em função da frequência elétrica, né? Provando então que na condição aqui da frequência de ressonância eu tenho a maior tensão aqui na saída, né? Isso daí é típico aqui da resposta em frequência de um filtro passa-banda, né? Então, na condição de ressonância paralelo, a impedância vista pela fonte é puramente resistiva, né? A associação das impedâncias reativas resulta numa impedância que tende a infinito, né? Portanto, ela não é enxergada por essa fonte aqui, tá? E muito embora exista a corrente elétrica aqui, né, essa impedância aqui ela é vista como infinita para essa fonte aqui de corrente. E aqui tem as duas expressões ali para corrente elétrica no indutor e no capacitor, tá? Então ela é simplesmente, isso na frequência de ressonância. Então ela é simplesmente a tensão, que é IM aqui vezes R, né, porque toda a corrente elétrica na ressonância ela vai estar aqui, dividido pela reatância indutiva do indutor, e aqui dividido pela reatância capacitiva do capacitor vai me resultar nessa corrente elétrica aqui. E as expressões aqui para o B e para o Q aqui na condição de ressonância paralelo, elas são essas duas expressões aqui. Bom pessoal, então nessa aula era isso, tá? Era só para dar uma ideia básica ali do que é o conceito ali de ressonância em circuitos elétricos, tá? A ressonância ela existe também em sistemas mecânicos, tá? Só que normalmente ela não é desejável ali em sistemas mecânicos, né? A gente tem que evitar, justamente porque quando um sistema mecânico ele oscila na frequência de ressonância, né? Por ela causar a maior amplitude, né, de vibração, de oscilação, ela pode acabar destruindo o sistema, né, causando a autodestruição ali, né, do elemento ali que estiver vibrando nessa frequência. Em circuitos elétricos isso daí também acontece, né, na frequência de ressonância a gente tem sempre a maior tensão ou maior corrente ali
né, vista aqui na resposta em frequência. Então, comportamentos são similares, né? Só que em sistemas elétricos a gente está falando de tensão e corrente, né? Em sistemas mecânicos ali a gente está falando de força, né? Vibração, né? Que são outras grandezas ali. Então, se gostarem desse vídeo aí, não se esqueçam de deixar o joinha, tá, no vídeo. Agradeço a quem assistiu até o final. Nessa aula eu vou ficando por aqui, até a próxima, então obrigado, valeu!